O mármore branco e frio da cozinha de Letícia brilhava sob as luzes de LED embutidas, tão estéril e impessoal quanto um showroom de luxo. O único sinal de vida vinha das panelas de ferro de Dona Cida, posicionadas sobre o fogão de indução de última geração. Cida, com as mãos calejadas pelo tempo e pelo trabalho, mexia um refogado cujo aroma quente e complexo subia em direção ao teto de gesso impecável. Era um cheiro de alho, cebola, louro e algo mais. Algo que só poderia ser descrito como casa. E era exatamente esse o problema. Letícia entrou na cozinha e o som de seus saltos agulha no porcelanato soou como pequenas facas. Ela não vestia um avental, mas um vestido de seda que, por si só, custava mais do que o salário de Cida em 6 meses. Ela olhou para a panela com uma expressão de puro nojo. "Cida, que cheiro é esse?" ela perguntou, a voz fina e cortante. "É a base para o bobó, dona Letícia." "O camarão já está limpo, como a senhora pediu", respondeu Cida, sem tirar os olhos da panela. Ela trabalhava para Letícia há 6 meses, desde que Letícia e seu marido, Sérgio, haviam se mudado para aquele condomínio fechado após um golpe de sorte nos negócios. Letícia se aproximou, abanando a mão perto do nariz. "Eu não posso acreditar. Eu te disse que este jantar é crucial. Eu te disse que o crème de la crème da sociedade estaria aqui. E você está fazendo isso?" "Isso", disse Cida, parando de mexer e olhando para a patroa pela primeira vez. "É o melhor bobó de camarão que a senhora vai comer. É receita da minha avó." Letícia soltou uma risada curta, sem humor. "Sua avó? Cida, querida. Com todo respeito, a sua avó não cozinhava para investidores e socialites. Isso é comida de feira. É comida de pobre." O insulto pairou no ar, mais pesado que o vapor do refogado. "Comida de pobre?" repetiu Cida, a voz baixa, a colher de pau parada em sua mão. "Sim, pobre, rústico, sem classe." Letícia gesticulou. "Eu preciso de sofisticação, eu preciso de conceito, eu preciso de pratos que as pessoas possam fotografar, não de uma papa laranja." Cida sentiu o sangue subir ao rosto. Anos de orgulho, de madrugadas na cozinha, de ver o sorriso das pessoas ao provar sua comida, tudo isso foi pisoteado pelo salto agulha de uma mulher que até o ano passado provavelmente comia miojo em um apartamento alugado. "Dona Letícia, com todo respeito", Cida começou, a voz firme. "Sofisticação não é esconder o sabor, é realçar. Este prato, jogue fora", interrompeu Letícia. Cida piscou. "O quê? Jogue fora. Agora. Eu não vou servir essa gororoba no meu jantar." Liguei para o Le Fancisson e pedi para entregarem aquelas verrines e canapés que comemos na festa da Beatriz. "É caro, mas pelo menos não é isso." O coração de Cida afundou. Não era pelo camarão caro sendo desperdiçado. Era pela humilhação. Era o olhar de desprezo pela sua história, pela sua herança. "Eu não vou jogar comida fora, dona Letícia. Isso é pecado." "Então, coloque na sua geladeira e leve para casa, mas isso não será servido", decretou Letícia. Ela olhou para o relógio caro em seu pulso. "Os convidados chegam em 2 horas. E Sérgio, meu marido, ainda não chegou com o vinho. Faça-me o favor de limpar essa bagunça e sumir com esse cheiro. Use o exaustor no máximo." Letícia saiu da cozinha, deixando Cida sozinha com o silêncio e o aroma da humilhação. Cida olhou para a panela de ferro. Aquele bobó não era apenas comida. Era a memória de sua avó na Bahia. Era o prêmio que ela ganhou no concurso de culinária do bairro há 10 anos. Era o que ela serviu no batizado de sua filha. E agora era comida de pobre. Ela desligou o fogo. O jantar estava apenas começando. A história de Cida e Letícia está prestes a ter uma reviravolta que ninguém esperava.
O que você acha que vai acontecer nesse jantar? Deixe aqui nos comentários a sua aposta. E enquanto a história não chega ao seu clímax, aproveite para se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhuma de nossas narrativas emocionantes. Cida não jogou fora. O orgulho dela era feito de material mais resistente que o mármore daquela cozinha. Ela transferiu o bobó para uma travessa de barro bonita que ela mesma havia trazido de casa e a escondeu no fundo do forno, desligado, apenas para mantê-lo aquecido. Ela limpou a cozinha até que o cheiro de alvejante se sobrepusesse ao do dendê, um cheiro químico que parecia agradar mais a Letícia. Sérgio, o marido, chegou pouco depois. Ele era um homem visivelmente cansado, carregando 2 caixas de vinhos caríssimos. Ele passou pela cozinha e viu Cida polindo taças com uma expressão fechada. "Cheiro bom, Cida", ele disse baixinho, tentando ser simpático. Cida apenas assentiu, sem olhar para ele. Sérgio suspirou. Ele sabia como a esposa era. A nova riqueza tinha subido à cabeça de Letícia como um vinho barato. Ele gostava da comida de Cida. Na verdade, lembrava a comida de sua própria mãe. Mas ele não tinha coragem de enfrentar a fúria da esposa por causa de um bobó de camarão. Ele era um homem de negócios, mas em casa era um covarde. 1 hora depois, a campainha tocou. Os convidados começaram a chegar. Um desfile de seda, joias e sorrisos falsos. Letícia era a anfitriã perfeita, distribuindo abraços apertados e risadas agudas. Cida foi relegada à área de serviço, instruída a apenas sair para servir as bebidas que o garçom contratado, também do Le Fancisson, indicasse. A comida sofisticada chegou em caixas térmicas. Cida observou de longe. Eram de fato muito bonitas. Pequenas torres de salmão defumado, esferas de queijo de cabra com figo e coisas que pareciam mais experiências de química do que comida. Os convidados elogiavam a apresentação. "Que conceito, Letícia!", dizia uma mulher com um colar de pérolas tão grande que parecia um colete salva-vidas. "Maravilhoso, querido! É uma espuma de beterraba?", perguntava um homem de terno impecável. Letícia sorria, radiante. Ela estava conseguindo. Ela estava dentro. O problema começou na 2ª rodada. O garçom, um rapaz jovem e visivelmente sobrecarregado, informou Letícia em um sussurro apavorado. "Senhora, os canapés acabaram. A porção que a senhora encomendou era para 10 pessoas como entrada." "O quê?", sibilou Letícia. "Eu pedi comida para 20. "Não, senhora. A senhora pediu o menu degustação avant-garde, que são 12 etapas minúsculas. Não é um jantar, é uma experiência." O sorriso de Letícia vacilou. Eram 8 da noite e seus convidados, acostumados a beber muito e comer pouco, estavam começando a parecer irritados. O álcool estava subindo rápido demais com o estômago vazio. "E o prato principal que encomendei?", ela perguntou desesperada. "Aquele pato confitado desconstruído?" "Senhora, eram 4 porções, para dividir." O pânico tomou conta de Letícia. Ela olhou para a sala. Seus convidados estavam com fome. Um jantar fracassado era o maior pecado social. Ela seria motivo de piada por meses. Ela correu para a cozinha, onde Cida estava lavando a louça, pronta para ir embora. "Cida, a comida, você ainda tem aquilo?", ela perguntou sem fôlego, a arrogância substituída pelo puro terror. Cida secou as mãos lentamente no avental. "Aquilo o quê, dona Letícia? A comida de pobre." "Sim, isso, qualquer coisa, eles estão com fome, o Le Fancisson me enganou." Cida olhou para o forno desligado. Ela poderia simplesmente dizer não. Ela poderia pegar suas coisas, ir para casa e deixar Letícia queimar na fogueira social que ela mesma construiu. Seria justo. Mas então, Cida pensou na sua avó. A velha baiana sempre dizia: "Nunca se nega comida a quem tem fome, minha filha, mesmo que a fome seja de atenção." "Eu tenho o bobó",
disse Cida. E fiz um arroz branco e uma farofa de dendê por minha conta, para acompanhar. Letícia quase chorou de alívio. Sirva agora, mas diga que é uma entrada rústica. Uma homenagem às raízes. Cida balançou a cabeça. Não, senhora. Se for para servir, vou servir direito. É o prato principal. Sem esperar resposta, Cida tirou a travessa de barro do forno. O aroma, agora livre, invadiu a cozinha. Ela ligou o fogo novamente apenas para dar o último aquecimento, adicionando um pouco de leite de coco fresco e coentro picado. O cheiro era divino. Era real. Enquanto Cida finalizava o prato, a campainha tocou novamente. Meu Deus, quem mais? Murmurou Letícia, correndo para a porta. Era o último convidado, um homem de meia idade, vestido de forma simples, quase desleixada para os padrões da festa. Usava um blazer de linho amassado sobre uma camiseta. Ricardo, querido! Gritou Letícia surpresa. Eu não sabia que você vinha. Pensei que Sérgio tinha te convidado e você tinha recusado. Eu estava na cidade, Letícia. Pensei em passar para dar um oi, disse o homem, com uma voz calma e observadora. Cida! Gritou Letícia para a cozinha. Mais um prato! O homem, Ricardo, sorriu para Sérgio, que parecia feliz em ver um rosto amigo. Ricardo, esse é um amigo de infância, explicou Sérgio aos outros convidados. Um jornalista. Jornalista? Bufou um dos investidores. Espero que não esteja aqui a trabalho. Só socialmente, disse Ricardo, pegando uma taça de vinho. Naquele momento, Cida entrou na sala de jantar. Ela não usou o garçom. Ela mesma carregava a grande travessa de barro fumegante. Atrás dela, o garçom, agora humilde, trazia o arroz branco e a farofa. Quando Cida colocou a travessa na mesa, um silêncio tomou conta da sala. O cheiro era avassalador. Era quente, complexo, convidativo. Os convidados, famintos pelas porções minúsculas do Le Fancisson, olharam para a comida com olhos arregalados. Letícia, tentando salvar as aparências, riu nervosamente. Ah, isso é só uma coisinha caseira que a Cida, nossa cozinheira, preparou. Uma surpresa rústica. Por favor, Ricardo, você primeiro. Ela tentou fazer parecer uma piada, um prato menor antes do verdadeiro evento principal, que ela sabia que não existia. Os convidados hesitaram, olhando para as espumas fracassadas em seus pratos. Ricardo, o jornalista, aproximou-se da mesa. Ele olhou para o Bobó. Ele não pegou um prato de jantar. Ele pegou uma colher de sopa limpa. Ele mergulhou a colher diretamente na travessa, pegando um camarão suculento e o molho espesso. Letícia prendeu a respiração, mortificada. Ele estava comendo da travessa. Ricardo levou a colher à boca. Ele fechou os olhos. Ele não engoliu. Ele mastigou lentamente, e o silêncio na sala era tão denso que se podia ouvir o zumbido da adega de vinhos no canto. Cida observava, as mãos entrelaçadas na frente do avental, o coração batendo forte contra as costelas. Ela não estava com medo de ser demitida. Ela estava com medo de que ele odiasse. Ricardo abriu os olhos. Ele olhou diretamente para Cida. Ele não disse nada. Ele pegou um prato e se serviu generosamente, com arroz, farofa e uma concha cheia do Bobó. Ele se sentou e começou a comer. Os outros convidados, vendo que o amigo jornalista tinha aprovado, correram para a travessa como se fosse ouro. Em menos de 5 minutos, a comida de pobre estava sendo devorada. Os elogios eram diferentes agora. Não eram sobre conceito, eram murmúrios de prazer. Meu Deus, que sabor! Isso é incrível! Tem dendê? Está perfeito! Letícia estava atordoada. Ela havia falhado em impressionar com o Le Fancisson e agora estava ganhando elogios por um prato que ela havia desprezado. Foi então que Ricardo, após terminar seu prato, limpou a boca com o guardanapo de linho. Ele se levantou. Letícia, ele disse, a voz calma ressoando na sala, agora satisfeita. Sim, Ricardo. Gostou? É simples, eu sei, mas... Ela tentou.
Letícia, você me disse que Sérgio te contou que eu era jornalista, disse Ricardo. Sim, ela respondeu confusa. Eu sou, mas eu não sou um jornalista político. Eu sou Ricardo Bastos. O nome pairou no ar. A mulher do colar de pérolas engasgou. Ricardo Bastos era o crítico de gastronomia mais temido e respeitado do país. Sua coluna no jornal principal poderia fechar um restaurante ou criar um império. Ele era conhecido como o Paladar. Letícia ficou pálida. Ela não sabia. Sérgio, seu marido, havia esquecido de mencionar o sobrenome e a profissão exata do amigo de infância. Eu passei os últimos 6 meses na Europa, continuou Ricardo, provando os restaurantes 3 estrelas Michelin mais badalados. Comi mais espumas, mais desconstruções e mais conceitos do que eu posso aguentar. Ele se virou para Cida, que ainda estava parada perto da porta da cozinha, tremendo levemente. Minha senhora, qual o seu nome? Ele perguntou, a voz agora gentil. Cida Aparecida, ela respondeu. Dona Aparecida, disse Ricardo, fazendo um leve gesto de reverência. Eu não provo algo com essa profundidade, essa alma e essa técnica impecável desde que comi no mercado de Salvador há 20 anos. O equilíbrio do dendê, a textura do aipim, o ponto do camarão. Isso não é comida caseira. Ele se virou para os convidados e para Letícia, cuja boca estava aberta em choque. Isto, disse Ricardo, apontando para a travessa de barro quase vazia, é alta gastronomia brasileira. Isto é o que os chefes em Copenhague tentam copiar e falham miseravelmente. Isso é memória afetiva transformada em arte. Ele olhou para Letícia, o olhar endurecendo. Você me serviu Le Fancisson quando cheguei. Aquilo é lixo superfaturado para pessoas que querem impressionar. Isto, ele apontou para Cida, é o verdadeiro luxo. E você, Letícia, me desculpe dizer na frente de seus convidados, mas você não tem o paladar ou a classe para reconhecê-lo. A humilhação foi instantânea e absoluta. Letícia, que havia chamado a comida de Cida de pobre, foi exposta como a única pessoa ignorante na sala. Os convidados, percebendo a gafe monumental, agora olhavam para Letícia com pena e desprezo. Eles haviam sido salvos da fome pela mulher que a patroa desprezava. Ricardo Bastos caminhou até Cida. Ele tirou um cartão do bolso do blazer amassado. Dona Cida, eu estou abrindo um novo restaurante conceito no próximo mês, focado exatamente nisso, a alma da cozinha brasileira. Eu adoraria que a senhora fosse minha chefe consultora. Na verdade, eu adoraria que a senhora comandasse a cozinha. Cida olhou para o cartão, depois para Letícia, que estava branca como o mármore da cozinha. Ela olhou para Sérgio, que tinha um pequeno sorriso de orgulho no rosto. Cida pegou o cartão. Ela olhou para Ricardo e disse, eu só aceito se puder usar minhas panelas de ferro. Ricardo soltou uma gargalhada. Fechado, dona Cida. E o que a senhora serviu hoje? No meu cardápio, isso teria 5 estrelas. Naquela noite, Cida foi para casa não como a cozinheira humilhada, mas como a chefe 5 estrelas que havia exposto a maior pobreza de todas, a pobreza de espírito. Letícia aprendeu, da maneira mais difícil, que sofisticação não é o que você compra, mas o que você entende. E que, no fim das contas, a comida de pobre era a coisa mais rica que ela já tivera em sua casa. Essa história nos mostra que a verdadeira riqueza não está no preço, mas no valor. Não está na aparência, mas na essência. O que você achou da reviravolta de Dona Cida e da lição que Letícia aprendeu? Deixe sua opinião nos comentários. E se você se emocionou com essa narrativa, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like para apoiar nosso trabalho e compartilhar essa história com alguém que precisa lembrar do valor da autenticidade.